E agora falando uma coisa pessoal minha, que estourou aí na mídia, foi confirmado que era verdadeiro aquele cartão. Eu usei pessoal R$9.000. Falar que eu não estou defendendo. Não é papel do Conselho Deliberativo fazer BO. A não ser os casos de ameaça contra conselheiro, essas coisas eu fiz um monte de BO, pedi um monte de inquérito. Mas não é o clube, não é o Conselho que representa o clube num caso desses. Eu estaria errado? Vocês são a imprensa livre, gente. Sejam honestos, pô. Eu estaria errado se eu falasse isso? Bomba no Corinthians. O clima nos bastidores do Timão continua pegando fogo. André Sanches falou pela primeira vez sobre o escândalo do cartão corporativo e ele admitiu, parte dos mais de R$298 mil foi usada em despesas pessoais durante uma viagem de fim de ano. E agora falando uma coisa pessoal minha, que estourou aí na mídia, vasculharam todas as minhas contas, todas as minhas administrações, vasculharam tudo. Até a fatura de cartão de crédito. É isso aí. E hoje foi confirmado. Que era verdadeiro aquele cartão. Eu usei pessoal R$9.000. Que eu estava no final de ano, eu tenho conta no Santander, os cartões são iguais, e por um engano, tinha talvez bebido um pouquinho a mais, eu usei o cartão errado. Falha do financeiro na época não ter cobrado, e eu tô agora pagando, já tô repondo o dinheiro no Corinthians. Mas era R$9.000. Era só R$9.000 essa fatura? A fatura é de R$300 mil, né? O gasto que não era para ter sido é só de R$9.000. O resto era futebol, um monte de coisa lá do futebol, porque é o mesmo cartão. Era o gasto do hotel, é isso? Não, eu paguei um jantar e um passeio lá em Pipa, no Rio Grande do Norte. R$9.000, presidente. R$9.000. Ex-presidente. R$9.000. E vou ter repor o Corinthians agora. Não tem problema nenhum não, mas você ver, vasculharam tudo, acharam isso. Vai pagar à vista? E eu só, à vista, eu só não falei nada antes, porque o clube estava procurando confirmar se era verdadeiro ou não. Mas você já sabia? Não sabia, eu não lembrava, isso foi em 2020, 2019, sei lá, não lembrava. Tá, que a justiça seja feita então, né? Isso. É só isso? É só isso, o Santo Rosalá que procure mais coisa. E não para por aí. No Parque São Jorge, Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, detonou a atual gestão e cobrou explicações pesadas para o presidente afastado, Augusto Melo, investigado por supostos desvios de recursos. Eu quero lembrar também, que foi muito divulgado, o inquérito policial que nós pedimos, porque não houve a colaboração da ex-diretoria, do presidente afastado, quando o Conselho Deliberativo, através das comissões, detectou vários problemas no programa Fiel Torcedor. Nós tivemos um debate bastante produtivo, um trabalho bastante dedicado às comissões de marketing e de justiça do Conselho Deliberativo. E numa reunião do Conselho, nós apresentamos um relatório. E o presidente afastado se comprometeu a fazer uma integração das comissões do Conselho com a diretoria para tentar sanar tudo isso. E vocês, a imprensa, divulgaram isso ano passado, por volta de agosto, salvo engano. E nós começamos a receber várias reclamações de fiéis torcedores que não conseguiram comprar ingresso, de compra de ingresso que chegavam na catraca, tinha duplicidade. E aquelas demandas começaram a ser encaminhadas para o Conselho Deliberativo e nós temos uma responsabilidade legal pela Lei Geral do Esporte, pelo próprio Estatuto, de tomarmos providências, senão nós somos acusados de estar sendo responsáveis por tudo aquilo e não estamos apurando as coisas. E aí nós somos obrigados a responder solidariamente por qualquer prejuízo. Como a gente não tinha eco da diretoria, não tinha o respaldo da diretoria, a diretoria não tomava nenhuma providência, nós levamos uma denúncia à polícia. A polícia instaurou um inquérito, todos acompanharam, o inquérito estava sob sigilo, até continua sob sigilo. Foram feitas algumas diligências, várias pessoas foram ouvidas, o delegado entendeu que não havia crime, propôs arquivamento. O Ministério Público recentemente ratificou o arquivamento, mas dentro da investigação apareceram diversas condutas irregulares e a própria polícia e o Ministério Público entenderam que eram condutas que deviam ser apuradas no âmbito interno. O inquérito, apesar de arquivado, continua sob segredo de justiça. Nós já pedimos para que a gente possa atuar internamente, mas como eu fui o autor do pedido de investigação e sou o único que tem acesso, e o clube, através do jurídico, também tem acesso, nós estamos aguardando a retirada do sigilo para que vocês possam conhecer
tudo que veio à luz na investigação e podemos agir internamente. Nós não podemos compartilhar as informações do inquérito internamente para que gerem as investigações internas, para que gerem as consequências internas, porque o inquérito está sob segredo de justiça. Eu lembro até que a assessoria de imprensa do ex-presidente, quando foi proposto arquivamente, comemorou, vazou para vocês, para algum de vocês, o relatório do delegado, dizendo que era uma ação política minha. Não era. Tudo que nós estamos vivenciando hoje, no fiel torcedor, esse desvio de 8 mil ingressos que acontecia, é produto de todo esse trabalho. Então, quando vocês tiverem acesso à investigação que teve no inquérito, vocês vão entender muitas coisas que estão acontecendo. Com relação a empresas de segurança e limpeza, as comissões também fizeram um trabalho muito importante. E foi por causa desse trabalho das comissões que nós encontramos muitos problemas em contratos firmados pela gestão do presidente afastado e que agora estão sendo renegociados pela gestão interina do presidente Osmar Stabile com benefícios gigantes para os cofres do clube. Detectamos de extrato assinado sem contrato, empresas sem permissão da Polícia Federal para operar, renovação de contratos com multas de 30 milhões assinados no dia da votação do impeachment. O presidente não compareceu para se defender, foi só o advogado dele no plenário e ele estava assinando novos contratos, prorrogações de contratos sem passar no compliance, sem passar no jurídico e contratos assim absurdos que foram identificados com o trabalho aí do jurídico, das comissões do Conselho. Isso tudo porque seguimos apurando graças à prestatividade e respeito do presidente Osmar com o Conselho Deliberativo. Nós somos órgãos independentes, mas devemos viver harmonicamente. Todos têm interesse em beneficiar o clube. Não vinha acontecendo e agora está acontecendo isso. E também agradeço o presidente por ter o entendimento completo do que é o Estatuto do Clube e qual é a sua função como presidente do Corinthians. Tem apresentado os documentos, tem respondido requerimentos que nós temos aí desde o ano passado e não eram respondidos pela presidência do clube. Isso tem proporcionado que a nossa relação seja uma relação institucional, de respeito, mas de independência, e as comissões possam continuar trabalhando para benefício da instituição. Com relação ao cartão corporativo, que vocês obviamente vão perguntar, eu quero dizer para os senhores que a gente fez um ofício, tão logo surgiram as denúncias aí de vocês pela imprensa, eu fiz um ofício à presidência do clube pedindo para resguardar, coletar toda a documentação referente a cartão corporativo, aos extratos, aos documentos de suporte e guardar em algum local preservado sob vigilância dos últimos 7 anos. Fiz esse ofício, alguns dias depois eu recebi uma resposta da diretoria jurídica informando que ao buscarem esses documentos para fazer a guarda, detectaram que eles haviam sido furtados. Foi registrado um boletim de ocorrência, está sendo solicitado um inquérito policial para apurar. E isso significa que nós estamos desde aquele dia trabalhando. Eu estou falando isso para deixar claro, porque alguns, não sei como rotular isso, mas eu vou dentro da minha sinceridade, franqueza e transparência, alguns blogs que servem à milícia digital, que eu denunciei há muito tempo, e vocês também, alguns jornalistas foram vítimas dela, tem divulgado que a gente não faz nada, que a gente sentou em cima, que eu estou protegendo A, B ou C. Eu quero relembrar, alguns de vocês estão cansados de saber, mas alguns de vocês, talvez novos aqui, não lembrem disso. Eu fui o maior opositor do Grupo Renovação e Transparência, mas sempre com respeito e com atuação dentro dos limites estatutários. Fui eu que encampei a reprovação das contas e o pedido de impeachment do ex-presidente Roberto de Andrade. Eu pedi inquérito contra ele porque ele assinou contratos em nome do Corinthians antes de ser presidente. Isso foi investigado, foi apurado, o inquérito foi arquivado. Não é problema meu. Eu fiz a denúncia e fui até o fim. Pedimos o impeachment dele foi votado no plenário e nós perdemos. Faz parte da democracia. Nunca fui desrespeitado como conselheiro nem como ser humano.
Fomos nós que votamos e reprovamos as contas do Andrés Sanches. Nós pedimos a expulsão dele do clube. O Andrés era um ex-presidente. A comissão de ética propôs arquivamento da nossa denúncia. Nós recorremos ao presidente do conselho, porque eu, como presidente do conselho e como conselheiro, sempre entendi que as decisões da comissão de ética é o que está no estatuto. Devem ser deliberadas pelo plenário e não pela comissão. O presidente da época entendia que não, ele arquivou o processo. Eu fui à justiça, eu fui sozinho. É bom lembrar porque tem muita gente hoje na rede social que são pessoas jovens e que não acompanhavam isso. Eu fui à justiça para pedir a expulsão do Andrés, porque eu achava que ele tinha que ser julgado pela Assembleia Geral. Naquela época não havia Lei Geral do Esporte. Hoje a Lei Geral do Esporte prevê isso, na época não havia, mas havia a Lei Pelé. Eu fui à justiça. Só quando eu cheguei na justiça, eu fui sozinho, a ação é minha, sozinho, Romeu Tuma Júnior. A justiça entendeu que o valor da ação que eu coloquei não era o valor correto, porque eu botei o valor da ação de 10 mil reais. Eles entendiam que eu tinha que colocar o valor da ação, o valor das contas reprovadas, 100 milhões. Só que se eu botasse o valor da ação de 100 milhões, as custas da ação, na época acho que era 80 mil reais. Eu não tinha recurso no meu bolso, como não tenho para pagar essa ação. E não é o Corinthians que ia pagar, seria eu, como pessoa física. Eu não tinha condições de pagar, então eu desisti da ação. Eu não posso ser acusado por nada porque eu desisti de uma ação que eu tinha que pagar do meu bolso para expulsar um ex-presidente e uma ação que seria julgada. Ele teria o direito de defesa. E se eu perdesse a ação, eu teria que pagar sucumbência em cima de 100 milhões. Eu não sou ladrão. Aliás, minha vida inteira eu fui polícia. Então eu não tinha condições de bancar a ação, desisti da ação. Qual é meu crime? Ninguém assinou ação comigo. Quem milita no Corinthians há muito tempo sabe que eu sempre fui contra a renovação e transparência. E eu fui sozinho até o fim nisso. Então eu não protejo ninguém, eu protejo o estatuto. E estão dizendo que eu estava protegendo deles, eu não estava protegendo ninguém, eu estou apurando tudo desde o dia 16. Só que eu tenho que fazer uma apuração legalista, honesta, como eu fiz com Augusto Melo, que diziam no começo, o Grupo Renovação e Transparência dizia que eu estava protegendo Augusto, que eu estava encobrindo. Eu fiquei 7 meses sendo acusado de estar protegendo o presidente afastado. Eu só estava cumprindo o estatuto. A Comissão de Ética fez um parecer para aguardar o inquérito. Não é o parecer que eles podem fazer o parecer que quiser, mas eu tenho que cumprir o estatuto. Quando eu dei andamento, falo que aí eu estava protegendo o Andrés. Eu queria caçar o Augusto. Eu não estou protegendo ninguém. Eu cumpro o rito do estatuto. Então, assim, o dia que eu cheguei a presidente do conselho, uma hora eu estou protegendo um, outra hora eu estou protegendo, eu não protejo ninguém. Mas faz parte, eu ser criticado, eu ser atacado, faz parte, está tudo certo. A milícia falar isso ou aquilo também faz parte. Eu pouco leio eles. Quando eles me acusam, quando eles me caluniam, quando eles me causam injúria, eu faço o que tem que fazer. Eu processo eles, peço inquérito. Eu não faço isso contra repórter. Até porque vocês, para escreverem, têm um pouco mais de cautela. Eu sempre fui a favor da imprensa livre, está tudo certo. Agora, miliciano que presta serviço por vantagens pessoais, eu uso a lei e está tudo certo. Eu acho errado eles pautarem vocês. E é um direito meu como cidadão. Quando vocês têm, eles também têm direito de achar que estou errado, e se eu fizer uma acusação que eu não prove, vai me processar. Está tudo certo. É a democracia, faz parte. Então, assim, desde o dia 16, estou apurando tudo. E ninguém vai ficar impune se dever. Meu papel é apurar, mandar apurar. Não sou eu que julgo. É a justiça no seu âmbito, é a polícia no seu âmbito, é o Ministério Público no seu âmbito, porque aqui a gente não tem poder de polícia e não pode extrapolar o que é do estatuto. E aqui a gente julga as questões administrativas e todo mundo vai ser julgado. Só que as pessoas têm direito de defesa, como Augusto teve também. Eu sempre vou defender a regra estatutária, ninguém vai extrapolar, nem vai ficar quem, nem vai além. É minha obrigação legal, é minha função e eu tenho que fazer isso. E está tudo certo e vai ser feito. Então, assim, desde o dia 16 nós estamos apurando, estamos compilando, pedi para guardar os dados, foi furtado, nós temos que investigar também quem furtou.
Quem vaza documento, se vazar documento bancário, vazar documento tributário é crime. Eu não posso fingir que eu não estou vendo. Então tudo vai ser apurado. Então vocês agora não está apurando, não está encobrindo, não estou encobrindo nada, até porque eu cometo crime se eu fizer isso. E não sou eu que vou cometer crime. Pelo contrário, não vou proteger ninguém. Tanto não protegi, no caso, que diziam que eu estava protegendo o ex-presidente, que entraram com 30 ações na justiça e os meus advogados estão pagando do bolso. Estou pagando do bolso. Lá no começo falavam que, olha, o Tuma está fazendo advocacia para ele mesmo. É lógico que eu estou fazendo, eu não tinha condição de pagar, agora estou me virando. Como é que eu toco o conselho do Corinthians, como é que eu toco a minha vida pessoal, como é que eu cuido da minha família, respondendo 30 ações? Mas está lá, até hoje ninguém destruiu o que foi feito pelo Conselho. Por quê? Porque eu tive parcimônia, porque eu agi dentro do estatuto. Se eu tivesse atropelado o estatuto, se eu tivesse feito alguma coisa irregular, estava tudo destruído já. Eu estava execrado, eu estou apanhando, estou fazendo certo. É o que vai ser feito nesse caso. Nós temos 7, 8 representações para apurar as questões dos cartões. Na verdade, 10. Uma foi apresentada pelo senhor André Sanches, outra pelo senhor Duílio e 8 por associados e conselheiros juntos. Todas elas estão juntadas, eu estou despachando e vai ser encaminhada. E vou seguir o mesmo rito que eu fiz no caso do ex-presidente. Não adianta mandar diretamente para a ética. A ética tem o rito dela. A ética interroga as pessoas, o cara apresenta a defesa e vai ser julgado. Esse caso demanda apuração, investigação. Eu vou botar para concorrer junto a Comissão de Justiça, que está no regimento interno, eu vou obedecer. Ah, nunca foi feito porque os caras não faziam, eu não vou fazer igual. Eu sempre fui um combatente das pessoas que não cumpriam o estatuto. Eu vou fazer o que é certo, o que é melhor para o clube. Não é para A, não é para B, não me interessa o que acham. Eu vou fazer o que tem que ser feito. A Comissão de Justiça vai apurar tudo. Com o presidente da ética, que é o vice-presidente do conselho, vai acompanhar tudo, as pessoas vão ser ouvidas, nós vamos saber como é que funcionava o cartão. Aliás, eu vou falar para vocês uma coisa que eu já vou adiantar. Eu vou recomendar para o presidente do clube, segunda-feira, para ele extinguir o cartão corporativo. Não tem necessidade, não tem regulamentação. O Ministério Público já me convocou para ir lá. Eles querem saber como é que funciona o cartão corporativo. Não funciona. Não tem nenhuma regulamentação, nem no estatuto, nem interna administrativa. Vocês sabiam disso? Não sabem, eu estou apurando. Fala que o Tuma não está fazendo nada, estou fazendo tudo. Não tem nenhuma regra de funcionamento do cartão administrativo, do cartão corporativo. Ninguém sabe como funciona. Ninguém estipulou, isso aqui vai ser instituído, vai funcionar assim, assim, assado. Não tem. Cada presidente manda fazer 2, 3. Ó, eu vou usar eu como presidente e vou dar um para o futebol. Vem outro, fala, eu vou usar um, futebol vai ter o dele e a compra vai ter o dela. Não tem regra. O que teria que ser feito? Você tem que controlar a despesa. Se é para controlar a despesa, então cada um paga do seu bolso. Chega lá e fala, presidente, teve um jantar aí que eu tive que pagar, estava fulano, Beltrano, Cigano, estou pedindo reembolso. Eu, como presidente, pego, deixa eu ver. Pô, mas você ficou um jantar aqui, estou vendo pela nota, que hoje sai tudo, o horário que você entrou, quantas pessoas estavam lá. Você jantaram em 4, você estava com o fulano, Beltrano, porra, é interesse do clube isso? É. Pô, mas você pediu um vinho lá que custa 4 pau, você vai tomar esse vinho? Esse eu não vou pagar. Acabou. E aí você faz um relatório de despesa. Tá aqui, ó, fui jantar com esse, fulano, o interesse do clube era esse. Ó, isso aqui tá dentro do nosso escopo do clube. Reembolsa o cara. Só que não, você foi jantar com o cara, aí você conheceu um cara e pagou, não vou reembolsar. Até pior que o cara paga do bolso, para depois pedir reembolso, o cara mede bem o que vai fazer. Se até ele pedir o reembolso, vai demorar. Então assim, vai extinguir. Eu vou propor, quem toma a decisão é o presidente. O conselho vai propor que seja extinto o cartão corporativo. Se eles argumentarem, não, a gente vai criar uma regra, aí é outra história. Já estou avisando para vocês que eu vou propor extinção do cartão corporativo. Eu não vejo nenhuma utilidade nele. Até porque o Corinthians fica pagando uma parte e vira juros. Não, eu vou pagar só o mínimo necessário. Então não precisa disso. Cria um departamento de compras bem feito, um baita profissional lá e tal. O cara vai negociar para fazer as compras. E no futebol, pô, quem tiver lá de diretor, vai lá e paga a conta. Quando for hotel, reserva antes. Hotel fatura para o clube, não precisa pagar nada. Tem uma despesa extra, alguém paga lá, depois ressarce. Não precisa de cartão.
Não tem controle, não precisa de cartão. Quem não tem competência não se estabelece. Imagina, dentro de uma situação dessa, o cuidador estão brigando porque um cara gastou o cartão lá, 10 conto, vai reembolsar. Outra coisa, chega no fim do mês, chegou a fatura do cartão, porra, tem gerente financeiro, o que saiu agora há pouco aí, que tá vazando fatura, ganhava 50 mil. Ele não entregava pro Core. Eu não estou inventando nada, as pessoas noticiaram. O Core pediu impeachment do ex-presidente porque ele não entregava documento pro Core fiscalizar. Vocês mesmo estão noticiando fatura de cartão, o Core não recebia, aí o presidente, a assessora de imprensa, o cartão, o presidente não vazou nada, tá aqui, ele não gastou nada. Era via imprensa que os órgãos de fiscalização ficavam sabendo. Esse assunto do cartão corporativo é recorrente, não é de agora, hein? Vamos lembrar. O cartão chegou no financeiro para pagar. Quem é o cara que fiscaliza? Quando chega o meu cartão em casa, eu falo, pô, gastei muito, hein? Minha mulher briga comigo. Deixa eu ver o que você gastou aqui, onde você estava? Porra, e ninguém no Corinthians pega esse negócio dessa fatura antes de pagar. Fala, peraí, deixa eu ver aqui. Ô, presidente, tem um gasto aqui, foi o senhor que pagou do seu bolso? Me ressacha antes de pagar o cartão. Antes de pagar o cartão, pega quem gastou, do que gastou. Pô, vem cá, esse gasto é seu? Porque enquanto o Corinthians não paga, não sai o dinheiro de ninguém. Pô, vem cá, às vezes você tá na rua com algum amigo, pô, esqueci minha carteira, dá pra você pagar no seu cartão aí? Quando for vencer a fatura, me avisa que eu te pago. Até aí ninguém desembolsou. É uma promessa de pagamento. É fácil. Pô, não tem ninguém aí no financeiro, o cara ganhando 50, 40 mil reais por mês. 40, 50 mil, hein, para vocês que estão nos acompanhando aí, pela rede social e tal. Tu não quer mal do Corinthians, eu quero o bem do Corinthians, até porque eu torço para o Corinthians. Eu tô aqui desde que eu nasci, viu? Você que está nos acompanhando aí, que fica me atacando, ou fica entrando no barulho de quem nos ataca. O cara que vai pagar o cartão, ele não confere. Ó, vem cá, você gastou isso. O que é isso aí? Vem cá, fulano. O que é isso aqui? Eu não vou te pagar. Ressacha, você gastou do seu bolso? Não, então ressacha. Junta o dinheirinho lá, como a gente faz quando sai 10 amigos, ó, paga com o seu cartão e depois a gente reembolsa. Junta o dinheirinho, vai lá e paga a fatura. Ninguém fazia isso. Ah, é do presidente? Presidente, eu paguei mesmo lá, mas assim, quanto é que deu aí minha fatura? Tô, paga aí. Tá tudo certo, não, ninguém conferia. Aí tem a segunda etapa, pagou o cartão. Ó, essa despesa é sua, presidente, reembolsa aí. O cara vai lá, tá aqui, reembolsei. Aí passa batido uma fatura, para pagar a conta, vai lá. Gente do céu, bem, nós vamos apurar tudo. Quem vai julgar é o conselho. Só que para você fazer essa apuração, ainda mais um negócio que não tem regulamentação, você tem que apurar, sabe? Chamar os caras do financeiro e falar como é que funciona o cartão. Quem fala quem pode ter cartão? Hoje saiu uma notícia grave, que tem um cartão em nome do Andrés sendo usado nessa gestão. Ou veio uma fatura que tem um cartão em nome do Andrés. Não vou fazer juízo de valor, mas é um fato grave. Como tem um cartão em nome de um ex-presidente que já saiu há 6 anos, 5 anos, não sei, calculando aí, e tem um cartão em nome dele. É conta passada que estão cobrando, que o Cuita não paga e vai acumulando, mas assim, não dá para ter um cartão em nome de um ex-presidente. Está errado. Alguma coisa está errada. Ou é má gestão interna, ou é falha do banco, não dá para ter. Então tudo isso tem que ser entendido. A comissão de ética não faz esse papel. O papel dela está regrado. Tem uma denúncia, manda lá, ela fala pro cara, ó, apresenta a sua defesa. Aí ela faz um parecer e o conselho vai julgar. Como é que ela vai fazer um parecer com um agravante? A gente pede os documentos para preservar. Aí vem o Andrés aqui e fala, eu paguei tudo, tá aí o comprovante, pega lá. Aí vai lá, os caras falam, roubaram tudo. Como é que você julga? Então o que eu estou fazendo? Até por uma questão equilibrada e dar condições de as pessoas serem julgadas, independentemente do resultado. Para a defesa e até para a acusação do clube. Até para que amanhã não fale, passou pano para o Andrés. Passou pano, não vou passar pano para ninguém, mas vou apurar. É para apurar, vamos às últimas consequências. Ninguém mais que eu quis investigar eles, não deixaram. Então vamos investigar. Vou mandar para a Comissão de Justiça, que é essa sim, vocês lembram, no caso da Vaidbet, nós ouvimos o Sérgio, nós pedimos para o Augusto se ouvir, ele não quis, mandou resposta por escrito. Nós ouvimos ouvimos todo mundo na comissão. Se vocês, olha que vocês tiverem tempo, compara o relatório da Comissão de Justiça, que foi para a ética, depois vem o pedido de impeachment, que foi anexado. Compare o relatório da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, no caso Vaidbet, com o resultado da polícia. Compara. A hora que vocês tiverem um tempo, é uma boa lead, uma boa matéria para vocês.
Compara. Então, assim, a Comissão de Justiça vai investigar, vai apurar, não investigar, vai apurar, vai ouvir financeiro, como é que funciona o cartão, qual é a regra que tem, não tem regra, por que foi isso, como é que faz aquilo. Se o cara gastasse, ele podia gastar por engano, sem querer, ou até falar, olha, eu queria, pô, tô sem cartão, paga aí o cartão corporativo, porque às vezes o cara não usou o dele, mas pode ter usado, sei lá, o cartão do futebol, o presidente tá na delegação, chega no lugar e quer comprar, puta, esqueci minha carteira, paga o cartão do clube aí que depois eu reembolso. Pode ter acontecido isso também em outros casos, que não são nem denunciados. Então precisamos entender, aí começa a ouvir as pessoas, chama o ex-presidente, me explica isso, como é que você fez? Porque nós temos denúncia de 3, 4 casos, pode ter mais, vamos apurar tudo, a comissão vai fazer um parecer, o vice-presidente do conselho eu vou botar para acompanhar, porque ele é o presidente da comissão de ética, dá para entender. A hora que chegar no fim o relatório da Comissão de Justiça, bom, chegamos a isso aqui, agora eu mando para a ética, tá aqui, ó, tem elementos para processar o cara, faz aí e manda para o plenário do conselho, nós vamos apurar. Mas acho que essa é a melhor forma de entendermos como foi que aconteceu, o que aconteceu, qual é a punição que cabe no estatuto. Porque senão nós vamos bater cabeça, vamos fazer um processo que não vai dar nada, o cara vai se defender, vai ter 50, 100, 200 votos a favor, acabou, morreu, apagou. Vai acontecer o que aconteceu em outras gestões que a gente reclamava. Então tem que fazer uma apuração séria, profunda. Até para quem não fala, o caso da tal, não, nós apuramos, não tinha nada. Não, vamos fazer um negócio bem feito para valer. Apura tudo e do jeito que tem que ser. Questão do boletim de ocorrência. Aí eu vou dar minha opinião pessoal. Primeiro eu vou explicar tecnicamente. Não compete ao Conselho Deliberativo fazer BO. Se o clube entende que teve crime, é o clube que faz. Agora eu vou dar minha opinião pessoal, que eu estou isento de ser responsabilizado por fazer ou não BO. Eu não entendo que tenha que fazer BO agora. Por que eu vou fazer um BO de apropriação indébita que eu não sei nem se houve esse crime? Primeiro. Segundo, eu não sei nem se está prescrito. Se fosse apropriação indébita, eu não sei se estava prescrito, até porque nós temos 3 fatos. Ele pagou a despesa antes. Se eu faço uma despesa com o cartão e falo para o financeiro, ó, quando cair o cartão, me avisa, eu vou te pagar antes de você pagar. É um fato. Não teve nem despesa do clube. Segundo, o clube pagou e falou, me reembolsa aí, eu reembolso. Você tem o uso de costume. Como é que era feito isso? Terceiro, o fato que vocês noticiaram, quando ele falou, pô, foi uma despesa minha, ninguém me cobrou. Pô, apareceu aí, pô, ele foi lá, ele mandou ofício para mim, pro conselho que tá junto. Falou, apareceu uma despesa minha aí, ninguém me cobrou, eu não sabia, tem vários órgãos de fiscalização, ninguém me falou nada. Apareceu na imprensa, foi vazado, podia alegar irregularidade, podia dizer que, porra, não sei se é minha ou não. O cara foi lá e falou, não, tá aqui, ó, era 10, estou pagando 15 com juros. Não estou fazendo a defesa, estou sendo justo como se fosse comigo. Ele veio espontaneamente e pagou. Ele podia alegar que não sabe se é verdade, vazou num site aí, num blog, eu não sei se é falso ou não, podia se esconder. Aí falaram aí, porra, é confissão, não sei se é confissão. Eu fui polícia há 40 anos, eu sei quando o cara está confessando, quando o cara está sendo sincero. Pediu desculpa, fez ofício, pagou e juntou o recibo. Não sei se isso caracteriza a apropriação indébita, até porque para apropriação indébita você tem que ter o valor na mão. Você tem um cartão, quer dizer que você tem o dinheiro, primeiro. Segundo, você precisa ter o dolo. Então assim, eu já vou deixar claro de novo para não fazerem narrativas aí fora, não vocês, mas lá fora. Falar que eu estou defendendo, não estou defendendo. Não é papel do Conselho Deliberativo fazer BO. A não ser os casos de ameaça contra conselheiro, essas coisas eu fiz um monte de BO, pedi um monte de inquérito. Mas não é o clube, não é o Conselho que representa o clube num caso desses. A gente investiga, apura, não faz BO. Mas eu, no papel do diretor jurídico e no papel do presidente do clube, não faria o BO. Ainda não faria o BO, porque eu não sei se está configurado esse crime. Quem vai me dizer amanhã se está configurado é o Ministério Público. Não apurou, não está investigando? Deixa investigar. Se amanhã o Ministério Público falar que o cara cometeu um crime, o cara não precisa nem BO, já está apurado lá, tchau. Ele vai responder lá e aí toma as consequências aqui também. Então assim, nós poderíamos, eu poderia aqui, vou ser honesto com vocês. Não me cobraram pra caramba, no caso do Augusto, espera inquérito. Vamos ser coerentes, gente. Eu podia chegar para você e falar o seguinte, ó, o Ministério Público instaurou o procedimento, eu não vou apurar nada, vou esperar acabar a investigação do Ministério Público e depois a gente julga eles. Eu estaria errado? Vocês são imprensa livre, gente, sejam honestos, pô. Eu estaria errado se eu falasse isso? Não foi isso que vocês noticiaram a vida inteira aí, no caso do ex-presidente, que é réu, quer voltar? Como é que nós vamos ter um presidente réu, presidindo o clube,
com o clube e lá como assistente de acusação. Aonde? E aí você vem falar que tem que investigar. Se o Ministério Público está investigando, vamos esperar a investigação. Eu não estou fazendo isso, falei que eu vou apurar porque o Corinthians não apura crime. Nós apuramos infração estatutária. Vamos apurar. Se tiver, ele vai ser punido. Agora, fazer BO, nesse caso, em concreto, eu não sou obrigado a fazer porque não é meu papel, não é do Conselho isso. Eu, como presidente, como diretor jurídico, não sei se eu faria. Não sei se eu faria porque amanhã eu posso ser acusado de ter prejulgado um negócio que assim, porque também pode estar prescrito. Qual é o elemento de prescrição que a gente vai regular? É muito complexo, os caras atacam a gente de graça, mas assim, você vai regular a prescrição por quê? Pelo quê? Pelo crime? Pela CBF? Pelo estatuto da CBF? É uma infração administrativa em tese, ainda, se houver. Aonde você vai regular a prescrição? Então se demanda muito entendimento. Eu acho até que o clube está fazendo isso, para avaliar se vale ou não fazer um BO. Porque assim, a gente sabe quem está na diretoria jurídica, não é nenhum bobo, nenhum irresponsável. As demandas que o clube tem conseguido de sucesso, o doutor Pantaleão, tem sido bastante importantes. Então assim, ele sabe o que está fazendo e deve estar estudando isso. Se ele entender que está configurado um crime, ele vai fazer. Senão ele vai aguardar, porque assim, ninguém é prejulgador aqui. Nós não podemos prejulgar as pessoas, assassinar a reputação e nem cometer abuso de poder e nem prevaricar. É uma linha muito tênue, a gente tem que fazer com calma. Não pode sofrer essa pressão, faz isso porque o cara lá que posta lá, que é um pedófilo, está obrigando a imprensa a fazer e o Corinthians a fazer. Não, o pedófilo não vai me pautar. Não sei se eu te respondi. Ele pode pautar a imprensa, eu não. Então, beleza, estamos juntos. Impacto não teve nenhum. Impacto tem, às vezes, isso eu já falei até para eles, tem um impacto negativo para uma coisa que a gente está tentando votar e sempre teve uma resistência, que é o fiel torcedor votar. Porque, assim, sempre foi um negócio muito difícil que o associado entendesse talvez a importância disso. E os conselheiros também. Quanto mais pressão as torcidas fazem, mais medo eles têm. E aí eu vou reverberar o que eu ouço, tá? É o sincericida que está falando. Eu só estou reverberando o que eu ouço, gente. Talvez não é o que eu penso, mas é o que eu ouço, para que todos entendam a voz que sai aqui das alamedas. As pessoas falam, eles sem votarem, sem terem direito a votar no clube, fazem o que fazem, imagina quando eles tiverem poder de decisão. Então, assim, cada vez que tem um gesto que enseja violência, que enseja ameaça, que enseja risco para as pessoas aqui, aquela invasão que teve um mês atrás, não sei, que trancaram os portões e tal, tinha criança aqui dentro, então assim, as pessoas ficam amedrontadas, é natural que sintam insegurança. Então assim, pô, esse pessoal vem aqui, amedronta a gente, vai votar ainda, então as pessoas têm medo. Então assim, acaba criando um ambiente desfavorável para a aprovação de um fiel torcedor votar. Mas assim, o processo atrasar foi por conta da questão política, que não deixava o conselho funcionar. E obviamente nós tínhamos algumas coisas mais prioritárias, porque não é que é prioritária, é porque a gente quer, é porque tem prazo estatutário, entendeu? E a gente percebe, isso eu vou falar para vocês assim, com bastante franqueza, um sentimento meu pessoal como presidente do conselho e como alguém que, pô, tem prioridade zero para a reforma estatutária, é importantíssimo isso. Tem muita gente que não quer reforma. Tem muita gente que não quer reforma. O ex-presidente, por exemplo, eu não estou dizendo que ele não quer reforma, eu vou dar um dado. Ele não fez nenhuma proposta na reforma. Ele nunca falou para mim, eu procurei 3 vezes, presidente, tem alguma coisa que você acha importante para a reforma? Ele nunca falou, olha, acho importante o fiel votar. Nunca falou. O que está afastado. Nunca falou. Tem um monte de chapa aí que entrou no barulho, quando foi aquela pressão, quando quiseram mudar a narrativa do impeachment, falar, reforma já, é reforma, parecia que a gente nunca tinha falado em reforma no clube. O fiel torcedor de votar, pega as propostas que eles fizeram por escrito, nas últimas 3 tentativas de reforma. Na gestão do conselho, que o presidente era o Goulart, que não votou por causa da pandemia, na gestão do conselho, que o presidente era o Alexandre Uzzi, e na minha, pega a proposta deles de reforma, vê se eles apresentaram a proposta para o fiel torcedor votar. A proposta que entrou para votar, agora teve mais algumas, nós ajustamos. Então. A primeira proposta escrita, põe para votar, sabe de quem foi?
dos caras que são mais massacrados aqui dentro, dos vitalícios. Que todo mundo quer ver morto. Sting, vitalício, não presta pra nada. Foi isso que propuseram. Os únicos que tiveram coragem de propor. Porque eles não dependem de ninguém. Então, assim, tem muita narrativa que não é verdade. Mas tudo bem. Mas assim, eu acho que assim, o atraso acabou ajudando a gente em algumas coisas. Tem situações que aconteceram que não tinham previsão, a gente não imaginava e hoje fala, pô, cartão, por exemplo, acho que tem que extinguir, mas tem que criar uma regra de pagamento de ressarcimento. Alguém tem que fiscalizar isso, nem que seja o presidente. O cara faz o relatório da despesa do presidente que dá ok, porque amanhã é o problema do presidente, ele assinou, não tem discussão. Ah, mas quem gastou foi o João. Não faz mal, o presidente que autorizou. Mas se o gasto foi ruim ou mal, quem autorizou foi o presidente depois de ler o relatório. Ou foi o diretor financeiro, porque amanhã acontece um negócio lá na frente. Pô, o Tuma fez um gasto lá e o João da Silva, mas o Tuma fez um relatório. O cara autorizou a pagar, foi fulano e tal. É esse cara o responsável. Ah, daqui 10 anos apareceu. Quem assinou foi fulano. Tá bom. E aí, torcedor, na sua opinião, quem está mais errado nessa história? André Sanches ou Augusto Melo? Ou os dois? Comenta aí! Aqui no Futimundo Afora você fica por dentro de tudo do mundo da bola e dos bastidores do futebol. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma bomba como essa.